Bom dia, hoje dia 6 de agosto de 2021, estamos começando aí o segundo bloco, né, do componente curricular de Filosofia 3. Desejo a todos um bom início de atividades para todos nós. Dizer que essa situação de distanciamento, ela é complicada, ela é difícil, mas no momento é o que nós temos, tá? E também antecipar isso, já que nós não somos professores de educação à distância, eu pelo menos não sou, né? Não sou youtuber, então talvez não tenha equipamento, talvez os mais adequados para trabalhar e gravar as aulas, enfim, mas é o que nós temos no momento. Isso não vai ser impeditivo, né, para mim poder oferecer o melhor enquanto professor de filosofia, que é a minha área, a área que eu trabalho, a área que eu gosto. Dizer para vocês assim que, de certa forma, eu estou muito feliz por esse retorno do calendário, né, das atividades mais parecidas com aquilo que a gente entendia que sejam as aulas, né? Dizer que estou muito ansioso também para esse retorno presencial, quando estivermos com segurança, quando estivermos, né, com as condições mínimas aí para o retorno. Nós já vimos que muitas cidades, muitas redes, né, municipais, estaduais, já estão fazendo esse retorno. Eu acredito que nós também vamos caminhar para algo nesse sentido em breve, mas o meu breve é, pelo menos aí, esse mês de agosto, setembro, provavelmente não ainda, né? Mas estou ansioso para conhecê-los pessoalmente também, né? Afinal de contas, eu ainda não ministrei aula para vocês no modo presencial, vocês não me conhecem, eu não conheço vocês presencialmente, né? A gente sabe que essa situação de transmissões, né, de aulas remotas, elas imitam um pouco, né, daquilo que são as aulas, né? Mas é certo que quando a gente estiver no presencial, as coisas tendem sempre a melhorar. Eu espero, pelo menos, né? Enfim, então, dadas essas considerações iniciais, gostaria de desejar a vocês aí um bom bloco, tá? Eu sei que vocês têm também aí outras disciplinas que estão fazendo nesse bloco, e eu espero poder ajudar vocês aí naquilo que estiver ao meu alcance, certo? Então, esse é o bloco de Filosofia 3, é o componente curricular que a gente demoraria tradicionalmente o ano inteiro, né, pessoal? De fevereiro a novembro para concluir, né, as aulas. São 40 períodos que a gente vai reduzir eles em 10 semanas, né? Com períodos aí de 3 períodos, considerando o tempo de 3 períodos por semana, tá? E aqui já vou iniciar, então, com um modo de organização nosso, tá? A gente vai fazer, assim, dentro desse horário que a coordenação nos passou, a coordenação de ensino passou esse horário, né? Eu vou fazer um encontro semanal, a princípio, né? Talvez não em todas as semanas. Nós temos 10 semanas de aula presencial, assim, síncronas, né? Um horário previsto para isso, ou melhor, com um horário previsto para isso, não necessariamente com aulas síncronas, né? Então, no mínimo, né, 8 é de certeza que a gente vai fazer aulas assim desse formato. Talvez até as 10, né? Dependendo como é que a gente vai, tá? Serão encontros de no máximo 1 hora. Aqui a gente já está aí com 40 minutos aí, né? Daqui até as 9h30. Eu coloquei das 8h30 às 9h30, né? Um horário para a gente fazer isso, certo? Nesse horário a gente vai fazer sempre uma revisão dos conteúdos que a gente já viu, abrir espaços para perguntas, orientações que vocês desejam, né? E um período de aula, em torno de 30, 35 minutos, não mais do que isso, né, de uma aula a aula, né, tratando dos conteúdos referentes ao componente de filosofia 3, certo? Nós vamos ter aí para cada semana, eu não sei se vocês já visualizaram isso no Moodle, eu até não conferi se vocês, eu acho que mandei ontem só a chave de inscrição também para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Vocês têm que se inscrever no Moodle, tá? Todas as tarefas, todas as atividades de vocês, ó, já tem 15 pessoas, 14 estudantes, né, inscritos. Todas as atividades, as leituras, os materiais vão ser disponibilizados no Moodle, tá? Eu já aproveito a oportunidade aqui e pergunto para você, se está aqui, quem que é o representante da turma, pessoal? Quem que é o representante de vocês que participa dos colegiados? Essa informação veio no e-mail, mas agora de cabeça eu não lembro. Quem que é o representante da turma de vocês, pessoal? Não lembram? Quem que é o representante da turma, pessoal? Arthur e Cauane. Eles não estão aqui, né? Se eu não... Não, tá.
eu tenho que entrar em contato com eles aí, porque preciso resolver uma situação particular com eles, tá? Que é bem específico, uma atividade que eu vou pedir para eles, tá? Mas, de qualquer forma, a gente vai organizar, então, eu preciso, né, vocês dissimulem essa informação aí nos grupos de WhatsApp de vocês, né, o WhatsApp da turma. Acredito que vocês têm um WhatsApp também, né, um grande WhatsApp que é só de vocês, da turma, né. Vocês, por favor, comuniquem, né, que a gente vai... Eu preciso entrar em contato com eles, tá? Eu vou mandar depois um e-mail também, né? Arthur e Cauane. Tem mais de um Arthur na turma ou não? Tá, então eu vou entrar em contato com esse, solicitando aí, enfim, uma demanda para eles, tá? Bom, eu acho que de início era isso, pessoal. A ideia hoje é a gente, assim, fazer esse primeiro contato, né? Eu quero apresentar o plano de ensino, encaminhar como é que vai ser as orientações, assim, as nossas atividades, tá? Vai ser um encontro mais, assim, para mim apresentar também qual que é o conteúdo que a gente vai tratar, abordar, né? Como que a gente vai trabalhar. E encaminhamentos gerais, dúvidas, eu quero mostrar depois para vocês o Moodle, como é que a gente vai trabalhar com ele, tá? Sim, de início, pessoal, vocês teriam alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, de falar? Bernardo, Juan, Ciro, Lucas, Maurício, Gabriel, Lucas, Schaefer, Marlon, Luca, Franciele, Gustavo, Samuel. Alguma questão inicial? Algo que vocês gostariam de saber, assim, já de início? Se vocês não têm nada a perguntar para mim, eu tenho uma pergunta que me ocorreu agora, tá? Por favor, digam uma coisa que deu, que vocês acham que está dando certo nesse sistema remoto. Vocês acham, assim, que algum professor fez com vocês no bloco passado, né, que seja, assim, ligado diretamente às questões de ensino, né, e aprendizagem, que vocês acham que deu certo, assim. Digam alguma coisa assim, bah, isso foi legal, isso foi bom que aconteceu. Eu achei que algo que vocês acharam, assim, que foi positivo, né? De algum outro professor, né, enfim, de algo que aconteceu nesse tempo que a gente está trabalhando remoto. Tem alguma coisa assim que vocês acharam, pô, isso é uma coisa que vale a pena e deu certo. E daqui um pouco, né, não sei se eu posso, mas daqui um pouco é uma coisa que não é tão complicado de fazer e algo que, se para vocês foi positivo e agilizou, é importante, a gente pode replicar aqui também. Eu acho que as pessoas estão tendo mais tempo para nos ajudar fora dos horários. Deixa eu ver aqui. Eu acho que os professores estão tendo mais tempo para nos ajudar fora dos horários de atendimento, o que ajuda bastante. Em que sentido, Juan? Assim, a gente vai ter uma hora de aula aqui, né, nas sextas-feiras, e eu vou disponibilizar um horário de atendimento para vocês à tarde, né? Eu não sei que dia da tarde aí, provavelmente na segunda ou na terça, tá? E aí vai ser um horário que vocês também podem entrar em contato, né? Eu vou disponibilizar o link lá, eu vou estar disponível para vocês naquele horário. Mas, assim, algo em que sentido, Juan? Assim, respondendo dúvidas de vocês, respondendo por e-mail, por WhatsApp, como é que é? O que você identificou que pode, que os professores estão atendendo fora dos horários de atendimento? Vocês criaram grupos de WhatsApps para as... sim, sim. Vocês têm um grupo de WhatsApp das disciplinas separadas, assim? Por exemplo, matemática, enfim, outras disciplinas, assim? Tá, tá. E vocês acham que isso é bom? Eu gosto do jeito do professor de programação, ele coloca videoaulas no Moodle com o mesmo competência não assim parece. Sim, Gustavo, entendi. Isso é algo que a gente pode fazer também, bem tranquilo, né? Tem muito material, pessoal. Tem, assim, nossa, o que teve de material disponibilizado, assim, nas redes, nos canais, no YouTube, assim, sobre os conteúdos que a gente vai trabalhar, assim, é enorme a quantidade, tá?
É só uma questão mesmo, assim, é algo bem simples e eu, particularmente, também acho bem interessante. Até, Gustavo, eu vou colocar, assim, toda semana, né, textos e vídeos, né, a aula, a disponibilização da aula, né, desse nosso encontro, e também textos e vídeos, né, que ajudem a tratar daquela questão, tá? É algo, sim, que eu acho bem importante e é simples de fazer, não é algo complexo, não é algo difícil, tá? O WhatsApp assim, da disciplina, vocês têm um grupo de WhatsApp da disciplina? Vocês têm o hábito de fazer isso? Porque daí a gente pode fazer também aqui, acho que não tem nenhum problema, né? Assim, com essa restrição, assim, de a gente tratar de questões específicas da aula, né? De trabalhos, encaminhamento de atividades, né? Dúvidas de vocês, eu acho que não tem nenhum problema. Tá, tá. Não, eu acho que assim, ó, por mim não teria problema, desde que a gente restrinja muito, né, o WhatsApp para as perguntas referentes às atividades. Tem uma outra coisa que me chamou a atenção, tá? Às vezes o aluno pergunta uma coisa no privado, né? Chama o professor no privado. E às vezes a dúvida é de toda a turma. Então não tenham receio de perguntar no grupo da turma, pessoal, tá? Porque assim, às vezes aquela dúvida que você tem é a dúvida de outros colegas, né? E os outros colegas ficam naquela, eu não vou perguntar ao professor no privado, porque, né, vou estar talvez interferindo, né? Não vou perguntar no grupo da turma, porque talvez a turma vai achar que, né, é uma pergunta boba, enfim, sei lá, tá? Mas não tem esse receio. O grupo da turma é exatamente para isso, tá? Aqui a gente precisa, assim, usar o WhatsApp a nosso favor, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias a minha esposa teve um acidente em casa, ela acabou deslocando a clavícula, né? Ela caiu em casa, assim, e deslocou a clavícula. E aí ela foi para o pronto atendimento e fez o raio-x na hora, e estava ali só os plantonistas, não tinha nenhum médico especialista, né, de ombro. E aí o plantonista tirou uma foto do WhatsApp do raio-x dela e mandou para um médico especialista de ombro, né? E aí o especialista de ombro disse, não, aguenta aí 5 minutos, que é só o tempo de eu chegar no hospital, a gente já faz o procedimento. Então, assim, eu acho que o WhatsApp é uma coisa que está aí para nos ajudar, desde que a gente use ele adequadamente, tá? Não pode ser mais uma coisa incomodando a vida da gente, um grupo de WhatsApp, certo? Então, assim, eu sou totalmente favorável, desde que a gente use ele para as perguntas e a finalidade bem objetiva, que é, de fato, né, a nossa organização, a nossa comunicação, as dúvidas de vocês, né, as informações que a gente pode passar, né, para fazer isso, para agilizar algo da nossa disciplina, né, por mim não tem nenhum problema, tá? Eu, inclusive, usei em algumas turmas, uso em algumas turmas, né, exatamente porque é algo que funciona, certo? Desde, por exemplo, mandar o link da aula. O camarada, às vezes, nem olhou no Moodle, não conseguiu acessar, não viu, não recebeu e-mail e tal. E aí, na hora, né, nem sabia que ia ter aula aquela hora, e no grupo ali, manda, recebe e já logo visualiza. Não sei, Gustavo e Juan, se era algo nesse sentido que vocês falam, né? De ter tempo para atender as necessidades dos professores, seria isso? Tá, beleza. Podemos, então, vocês são favoráveis à criação de um grupo? Eu acho que vocês sim, são os mais os professores que não querem muito isso, né? Bom, para vocês terem uma ideia, pessoal, eu tenho 15 turmas, né? Se eu tiver 15 grupos de WhatsApp e cada um ficar, desses 15 alunos, cada um ficar me perguntando no privado, né? A minha vida vai ser um inferno, né? Vou passar muito tempo respondendo o WhatsApp, né? Mas se for, assim, algo muito pontual da turma, né? Por mim não tem nenhum problema, bem tranquilo. Certo, gente? Bom, então vamos assim, obrigado pela resposta aí que o Gustavo e o Juan passaram, né? Não sei se mais alguém tem alguma outra coisa que gostaria de pontuar. Não? Se não mais, pessoal, eu vou fazer uma projeção aqui, a gente começa. Ok. Estão visualizando a minha tela, pessoal?
Beleza, então vamos lá. Então, o nosso componente é encaminhamento do bloco 2, pessoal, tá? Desculpem aí o erro já no primeiro slide. O nosso componente é o filosofia 3, tá? E aqui eu quero já aproveitar a oportunidade para uma informação bem importante, tá? Nesse bloco, eu vou estar aplicando uma PNP de filosofia 2, tá? Eu vou estar encaminhando um e-mail para vocês, explicando bem direitinho, dando a chave de acesso. Vocês vão ter de fazer a inscrição de filosofia 2 lá no Moodle também, tá? Porque vocês fizeram filosofia 2, mas a gente fez o equivalente a um trimestre só. Então, tem ainda mais 2 trimestres de filosofia 2 que vocês precisam fazer, tá? Ela não é necessariamente um pré-requisito para fazer filosofia 3, tá? Mas vocês vão ver que a gente vai ter, assim, um momento da filosofia bem específico, né? Que em algum momento vocês vão sentir, de certa forma, a falta, né, de alguns conteúdos de filosofia 2, certo? Então é importante que vocês façam, eu ainda não disponibilizei isso para vocês, a chave de acesso e também os conteúdos lá no Moodle, mas vocês vão ter uma PNP de filosofia 2, tá? Então fiquem muito atentos a isso, que quem não fez, ou melhor, todos, né, que não fizeram, todos que estão, né, no terceiro ano, precisam fazer a PNP de filosofia 2, tá? Isso é algo bem importante também, certo? Mas isso na semana que vem aí, essa semana passou e eu me concentrei nas aulas remotas, né, de quem está começando os blocos, para organizar e fazer isso, deixar tudo pronto, né, desse segundo bloco, né, para quem está no componente já, no caso, vocês no terceiro ano, né, mas na semana que vem eu já vou começar com o segundo, a segunda PNP de filosofia, tá? Um equivalente a um terceiro ciclo, certo? E aí a gente vai ter que fazer também, né? Vai ter leituras, tarefas, atividades, alguns encontros, talvez eu vou fazer também, né? Encontros síncronos, né? Lá em Filosofia 2. Mas é importante que vocês estejam atentos a isso, tá? Fiquem atentos a e-mail, né? Eu vou comunicar a vocês tudo bem direitinho, como que a gente vai se organizar, mas fiquem atentos a isso também, tá? Então, aqui é Filosofia 3. Filosofia 2, a gente vai fazer uma PNP agora, nesse segundo bloco, paralelo a isso, né? Em função dessa organização do calendário do currículo contínuo, certo? É uma outra coisa lá também. Muito bem, então, hoje uma interação mais nossa agora, né? Essa é a pauta do nosso encontro, né? Orientações aí para esse retorno remoto, né, que a gente está fazendo já, né, desde ainda do bloco 1. Eu vou apresentar o plano de ensino e fazer alguns encaminhamentos gerais, certo? Moodle, tarefas, leituras, como que a gente vai trabalhar, tá? Pessoal, por favor, qualquer coisa, vocês me interrompam. Eu não estou visualizando vocês agora, e se vocês quiserem falar alguma coisa, abram o microfone ou levantem a mão aí que eu escuto daí o sinal, tá? Bom, eu quero apresentar rapidamente o objetivo do nosso curso. Estão vendo aí essa imagem aí, essa pintura? Conseguem ver, pessoal? Conseguem ver que tem algo escrito ali também? O que está escrito ali, pessoal? Está escrito em espanhol. O que está escrito ali, pessoal? Conseguem visualizar? Deixa eu ver se alguém está escrevendo alguma coisa no chat. O sonho da razão produz monstros. Isso. Exatamente. A gente vai ver nessa PNP, eu faço questão... PNP, eu estou indo com a linguagem lá das PNPs. A gente vai ver nesse componente de filosofia 3 as duas faces de um conceito muito importante da filosofia num determinado período histórico, num período cronológico, melhor dizendo, da filosofia, que é a modernidade. Nós vamos estudar em filosofia 3, filosofia moderna, tá?
E a filosofia moderna, ela seguia, de modo geral, por um grande princípio: a valorização da capacidade racional dos seres humanos. Tá? Só que essa pintura, ela eu não lembro agora bem certo o ano dela, mas ela é de um pintor espanhol chamado Goya, e o Goya faz uma crítica, né? Ele faz parte de um movimento, né, de intelectuais, de pintores, de artistas, né, do final do século XIX, início do século XX, que diz o seguinte, né? Uma supervalorização da razão, ela pode trazer problemas. E essa frase está escrita assim, né? O sonho da razão produz monstros. Ela pode ser lida, ela tem um sentido dúbio, ela tem dois sentidos, né? A gente pode também traduzir, né, essa frase por uma frase muito parecida, que é assim: o sono da razão produz monstros, tá? É uma faca de dois gumes, tá? A racionalidade, não usar a razão, a gente pode viver uma vida de trevas, né? A gente também pode estar entre monstros, vendo coisas absurdas, se a gente não usar a razão. Mas, se a gente maximizar a razão, usar a razão para tudo, tornar um sujeito hiperracional, a gente também pode produzir monstros. Tá? Então, eu vou dar um exemplo agora muito simples disso também. Vocês sabem que o século XX, talvez, ele tornou muito mais palpável, muito mais visível, muito mais popular, muito mais comum. Ele tornou isso acessível a muitos, né? No século XX, né? Muitas tecnologias tornaram-se muito acessíveis no século XX. Uma é essa que a gente está fazendo aqui agora, né, pessoal? A gente está tendo aula de forma remota porque nós temos dispositivos, nós temos tecnologias que possibilitam que a gente esteja tendo aula remota. Né? Hoje, com qualquer dispositivo e um sinal de internet razoável, vocês conseguem acompanhar, vocês podem fazer N cursos à distância. Tá? Mas vocês sabem que muita dessa tecnologia, por exemplo, o próprio computador ele foi criado, né, com uma finalidade que foi muito específica, né, na época, que foi descobrir a forma de comunicação dos alemães, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, o cara que criou lá a máquina, que hoje a gente... A modernização disso transformou nesse computador, nos dispositivos que a gente usa agora, ela foi criada com uma finalidade de guerra. Né? Então, é essa a faca de dois gumes da racionalidade. A razão, ela pode trazer muitos benefícios para nós, mas muitos dos benefícios que ela... E isso, a razão no sentido de materialização da razão, né? No desenvolvimento das tecnologias, no desenvolvimento das técnicas, né? O aprimoramento das técnicas. Deixa eu desligar um despertador aqui, pessoal. Só um pouquinho. Pronto, voltei. Estão conseguindo me ouvir, pessoal? Sim, dá para ouvir. Ótimo, obrigado. Então, eu falava, né, que o avanço tecnológico, o avanço científico, né, o avanço do desenvolvimento, na melhoria de vida, na qualidade de vida das pessoas, né, no campo da saúde, né, pessoal, o desenvolvimento das vacinas, o desenvolvimento da medicina, uma série de conhecimentos que nós temos hoje, estão acessíveis para nós hoje, eles são muito bons, muito produtivos, né, tornaram a nossa vida muito melhor, melhoraram, né, estenderam a vida dos seres humanos. No Brasil, a expectativa de vida no início do século XX era de torno de 45, 50 anos, né? Uma pessoa com 60 anos era, assim, uma pessoa extremamente velha, era um ancião. Hoje, pessoas com 60 anos têm uma vida jovial, né? Tem uma vida saudável, uma vida boa ainda, com uma expectativa de viver ainda muitos anos, né?
todos esses avanços, né, eles têm o seu lado negativo, vamos dizer assim, né, para ser simplista na análise, né? É um pouco isso que o Goya mostrava, né? Então, a gente tem que pensar, né, a gente precisa compreender esse fenômeno da racionalidade, né, para também a gente não criar monstros, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vocês sabem que isso vai ser pauta, né, discussão mais adiante, né? Vocês sabem que uma das coisas que melhorou muito a vida das pessoas e estendeu a qualidade de vida das pessoas para mais anos e reduziu muito a mortalidade das pessoas, né, ao nascer, foram as vacinas, né? As vacinas é o resultado prático, né, material, vamos dizer assim, do desenvolvimento da capacidade racional dos seres humanos, né? Eu estou dando um exemplo, né? Mas muitas pessoas hoje questionam, né? Existem até movimentos mundiais, né, anti-vacina. Então, a gente está tendo toda essa discussão aí, né, na pandemia, qual vacina tomar, se deve-se ou não tomar vacina, né, se a vacina vai ser eficiente ou não, se essa vacina ela é boa, né? Uma série de perguntas, dúvidas, questões que são jogadas no ar, né? Mas que elas podem... E isso está, assim, de certa forma, assim, alguém está vendo monstros, né, nessa própria capacidade racional, né? Assim, há quem critique, por exemplo, o desenvolvimento científico da humanidade, né? Porque tornou as pessoas mais leigas, no sentido, né, de não ser tão apegadas à religião. Enfim, uma série de desdobramentos, né, que acontecem no mundo hoje. Tá? Então, qual é que é o grande objetivo que a gente vai ter, né, alcançar nesse bloco de filosofia 3, né? Primeiro, a gente tem que reconhecer as transformações que aconteceram ao longo do tempo e que representaram o surgimento da mentalidade moderna, né? E muito da mentalidade moderna, ela é gerada por concepções filosóficas, tá? Então, a gente vai estudar concepções filosóficas do mundo moderno, né? O racionalismo, o empirismo, o liberalismo no campo político, né? O liberalismo no campo econômico, enfim, uma série de mudanças que aconteceram nas sociedades nesse período que a gente chama de modernidade, né? E que, de certa forma, transformaram a nossa vida, né? A modernidade, ela é aquele período da história dos seres humanos que substituiu a Idade Média, né? Que era conhecida como, nomeada pelos filósofos modernos, como a Idade das Trevas, né? A idade, assim, que é como se a humanidade tivesse vivido um grande sono, né? Como se a humanidade estivesse, assim, adormecida em certas capacidades, né? Principalmente essa capacidade do uso da razão, tá? E tem um movimento muito importante que aconteceu nesse período da modernidade, chamado esclarecimento, ou também a gente pode usar o conceito de iluminismo, né? A Idade Moderna tem um período ali da Idade Moderna chamado de o século das luzes, né? Que é o século que, do ponto de vista da filosofia, eu estou falando aqui, né, da tradição filosófica dessa época, tá? Eu não estou falando de outros movimentos, de outros acontecimentos, sem a gente ser anacrônico, né, de achar que aquele período, né, se autodenominava o período das luzes, mas que cometia muitas atrocidades, né, também, mas nesse período surge um movimento intelectual, né, um movimento de ideias, né, muito importante na história do Ocidente, chamado esclarecimento, né, ou também iluminismo. Então, várias ideias ali, uma delas que eu gosto muito, né, que é a ideia, né, de que pelo uso da razão você consegue enfrentar formas obscuras de compreender o mundo, né, formas não possíveis de serem conhecidas, né, por todos, tá? Então, esse contexto, no contexto da modernidade, que a gente vai ter o surgimento e o desenvolvimento desse movimento intelectual chamado esclarecimento, certo? A gente vai ter até uma aula que eu vou dedicar só para falar desse movimento, tá? O movimento do esclarecimento, e vocês vão ter uma tarefa também bem específica, né? Porque o filósofo que fala sobre, um dos filósofos que fala, que eu gosto muito, que vou disponibilizar um texto dele também para vocês lerem, que fala sobre essa questão do esclarecimento, é o Immanuel Kant, né? E o Kant vai dizer que as pessoas que preferem levar uma vida obscurantista, né,
elas o fazem isso por dois motivos, né? Por covardia, ou seja, medo de ser uma pessoa esclarecida e usar a sua própria razão, ou por preguiça, né? Por falta de vontade, de não ir atrás, de não correr atrás, né? De conhecimentos seguros, confiáveis, tá? Então, assim, é um texto, resposta à pergunta o que é o esclarecimento, né? Que o Kant, que é um filósofo alemão do século XVIII, que é um iluminista, né? Ele vai dizer, né, que as causas da falta de esclarecimento das pessoas, basicamente são duas: preguiça e covardia, né? Ou seja, nós mesmos somos culpados da nossa própria ignorância. Não adianta a gente querer colocar a culpa nos outros, né? No professor, nos pais, no pastor, no padre, enfim, em qualquer outro ser fora da gente, né? Mas o Kant vai dizer assim, uma pessoa que ela não é esclarecida é porque ela tem, no fundo, ela é uma pessoa com preguiça, né? Ou covardia, né? É basicamente isso. Bom, outra noção bem importante, bom, eu vou falar agora dos conteúdos, né? E vai ter uma tarefa já para essa semana, agora para a próxima semana, que vocês vão ter de fazer, que vai ser bem possível perceber isso, né? A gente vai compreender a modernidade a partir de alguns campos, né? Eu selecionei dois, basicamente o campo da ciência e o campo da política, tá? Porque nos dois campos é onde a gente vê os principais desdobramentos, né, das tradições filosóficas do mundo moderno, né? No campo da ciência, a gente vai ter toda, né, uma revolução a partir, né, de novas filosofias que vão surgir nesse contexto, né? E aqui eu citaria, de modo especial, duas correntes, né, muito fortes, que vão ter, no pensamento do Kant, depois a síntese dessas duas correntes, né, mas que é a corrente do racionalismo e a corrente do empirismo, tá? Então, a corrente do racionalismo cartesiano é responsável por toda uma questão metodológica da ciência moderna, né? Toda forma de se fazer ciência hoje, ela é muito pautada nesse método cartesiano, nessa questão do método da dúvida, né? Então, assim, eu ouço muito isso, né? Às vezes, pessoas que fazem assim, eu gosto de matemática, ou eu gosto de ciências, porque a ciência... Não, assim, ó, eu não gosto de filosofia tanto, porque eu prefiro mais a ciência, porque a ciência, ela me dá certezas, né? Bom, então eu sinto desanimá-los, né? Que a ciência é o campo do conhecimento humano das maiores incertezas, né? O que o cientista faz é conseguir evidências para tornar algumas informações minimamente aceitáveis, né? Mas que elas só são aceitáveis até vir uma informação que possa substituir aquele conhecimento, né? Então, por exemplo, os conhecimentos da física, né? Que se acreditavam ser os conhecimentos seguros, confiáveis, né? A gente sabe que eles foram superados, né? A física do Newton, ela foi superada pela física do Einstein, né? E assim sucessivamente. Vai vir novos físicos que vão fazer novas descobertas e vão superar os conhecimentos que são aceitos hoje pela física, né? É assim que a ciência funciona. A ciência funciona exatamente a partir, né, do reconhecimento de que os conhecimentos vão mudar, que os conhecimentos eles vão ser transformados, né? A ciência, ela, por exemplo, era muito científico no início do século, por exemplo, né? Era muito científico. Vou dar um exemplo aqui bem agora que me ocorre, né? Muito simples, né? Vocês sabem que antibióticos não existiam. Não existiam antibióticos, né? Farmacêuticos, fármacos, né? Não existia um remédio que pudesse combater bactérias, né? E esses remédios, eles foram inventados, eles foram criados, né? E aí a ciência mudou completamente, a medicina mudou completamente, né? A luz elétrica, né? Uma vez as pessoas achavam que luz era uma luz somente luz natural, a luz a lampião, a óleo de baleia, né? Óleo de peixe. Você sabe que no Rio de Janeiro, né, na cidade maravilhosa, até início do século XX, a luz que existia era uma luz feita à base de óleo de peixe, né? E que com o desenvolvimento da luz elétrica, então, foi superado por isso. As fontes de energia, né, pessoal, são outros exemplos, né? Uma vez se imaginava que a principal fonte de energia no mundo seria somente o petróleo. A gente sabe que hoje já não é mais isso, né? Já há uma série de outras formas, né,
de se produzir energia, né? Hidrelétricas, energia eólica, enfim, uma série, energia solar, né? Uma série de desenvolvimentos, uma série de novas tecnologias que foram desenvolvidas que vão sendo superadas, né? Os conhecimentos vão sendo superados. Então, o campo da ciência é o campo onde há a maior transformação possível, né? E a raiz disso é uma concepção filosófica, né? Que é o método da dúvida do René Descartes, né? Que é o chamado pai do racionalismo moderno, né? Então, simplificando, né? O método cartesiano diz que a gente conhece algo quando todas as perguntas que a gente fizer sobre aquilo, elas a gente duvida de todas as respostas possíveis, né? Se esse conhecimento resistir a todas as perguntas possíveis, então ele é um conhecimento que até então ainda não se descobriu uma forma de duvidar mais dele, né? Mas não que ele é 100% seguro, tá? Mas, enfim, a gente vai ter mais tempo adiante, né, para falar um pouco sobre isso, né? E uma outra corrente filosófica desse período bem importante é o chamado empirismo, né? O empirismo do John Locke e do David Hume, tá? Que também, essa corrente, ela é uma corrente da teoria do conhecimento do mundo moderno, né? Os empiristas vão dizer assim, para o Descartes, todo conhecimento ele passa pela razão, né? Toda questão científica, ela passa primeiro por uma atividade racional. Os empiristas é o contrário. Os empiristas vão dizer que todo conhecimento ele vem da experiência, ele vem dos nossos sentidos, né? O Descartes dizia que só com a nossa capacidade racional a gente poderia elaborar todas as formas de conhecimento mais seguras possíveis, né? E os empiristas vão dizer o contrário, eles vão dizer que todo conhecimento ele só pode ser adquirido por meio da experiência, tá? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir, me acompanhar aqui? Esses dias caiu a minha conexão e eu segui falando, e o pessoal, a gente não tinha grupo de WhatsApp, né? E eu segui falando ali, não estava falando só para o computador, tá? Mas, enfim, estão conseguindo me acompanhar, pessoal? Estão aí? Estão acompanhando? Tudo certo, tudo certo. Então, tá, beleza. A segunda corrente, então, é dessa corrente do empirismo, tá? Ou seja, que o conhecimento chega até nós por meio dos nossos sentidos, tá? Isso é muito John Locke falando, né? O David Hume é um cético, né? É um empirista cético. O que significa um empirista cético? Ele chega ao ponto, né, de discordar até das próprias experiências sensíveis e vai dizer assim, olha, não é possível um conhecimento certo e seguro. O máximo que a gente consegue adquirir são impressões, né? Descobrir impressões do que está aí, né? E a forma mais razoável da gente ter acesso a algumas impressões é por meio dos nossos sentidos, certo? Então, nesse contexto da filosofia moderna, a gente vai ter... Isso é a base, né, de todo o conhecimento científico que vai explodir aí a partir da modernidade, né? Uma nova física, uma nova química, uma nova biologia, né? O Charles Darwin lê muito esses filósofos antes de escrever, né, a origem das espécies e fazer... Veja, o Darwin é um empirista, né? Porque ele, a partir da experiência que ele fez lá, né, nas Ilhas Galápagos, se não me engano, né, que ele elabora a teoria, né, da evolução a partir das observações dele nessa ilha, né, todo o conhecimento científico que se deriva daí, né, então é resultado de ideias, de filosofias que vão se desenvolver aí, principalmente a partir do século XVII, do século XVIII, né, esses filósofos aí que eu estou falando, né, o Descartes, o John Locke, o David Hume, Immanuel Kant, eles são filósofos, né, do mundo moderno. Eles são filósofos aí dos séculos XVII, XVIII, né, século XIX, talvez, né, alguma coisa a gente vai ver. Mas que são eles que lançam as bases filosóficas, né, da ciência moderna, tá? E por último, Kant, né, que é talvez aquele que vai fazer a grande síntese, né, da teoria do conhecimento moderna, né? Mas eu não vou entrar tanto na questão do criticismo do Kant, né, dessa síntese que ele faz entre racionalismo e empirismo, porque eu quero, porque é uma questão bem complexa, talvez eu use uma aula para falar um pouco sobre isso, né? Mas eu vou focar mais nessa questão, né, da discussão do esclarecimento e do obscurantismo, né?
nós estamos vivendo, pessoal, um momento obscurantista na sociedade. Há muitos que duvidam da ciência. Há muitos que duvidam disso, né? Há muitos que não gostam, né? Tem o movimento antivacina é um exemplo claro disso. Né? É um movimento obscurantista, né? Vocês sabem que esse movimento ele começou a partir assim de um artigo fake, né? Um cientista ele foi pago para publicar, né? Um artigo em que ele supostamente comprovava, né? E olha que doido isso, né? O artigo foi aceito e publicado numa revista científica, né? Ele comprovava, entre aspas, esse comprovava, que havia uma relação entre o uso das vacinas, né? Vacinas que as crianças fazem, né? Até os seus 2 anos de idade, né? Uma série de vacinas que as crianças fazem, né? Contra várias doenças, né? Rubéola, tuberculose, sarampo, enfim, uma série de doenças, né? Que são possíveis de serem erradicadas por meio de vacina, né? Esse cientista, supostamente, ele comprovava que a causa do autismo era o uso dessas vacinas, né? E aí o pior de tudo é que todas as informações do artigo, e por isso que o artigo foi aceito como uma revista científica, é que todos os artigos, todos os resultados, eles foram extraídos de informações que eram, assim, supostamente aceitáveis, né? Então, dá para você aceitar alguma coisa, né, que exista uma relação entre alguma vacina e alguma doença. É possível fazer uma relação assim, né? Mas agora você ligar essas vacinas ao autismo, né, isso não tem nenhum conhecimento científico que comprove isso, tá? E esse artigo, então, ele, assim, foi disseminado, né? Teve uma cantora agora, não me lembro se era uma cantora, uma artista, não lembro de onde exatamente que ele era, acho que era norte-americana, que o filho dela era autista, e ela comprou a ideia desse artigo e ela passou assim a divulgar nas suas redes sociais, né, que havia uma relação entre autismo e as vacinas, né? E aí esse movimento ele se expandiu pelo mundo todo, né? Esse artigo, se não me engano, ele é ainda dos anos 90, pessoal. Então são quase 30 anos já. E aí, assim, se disseminou essa ideia, né, de que a vacina ela pode causar algum mal, né? Agora, aí que com essa vacina, né, da Covid-19, eu vi tanta coisa absurda, pessoal. Eu vi gente colocando, assim, uma moeda no braço, dizendo que a vacina da Coronavac era um chip que, né, era implantado no braço das pessoas, né? E daí tinha uma mulher, uma senhora, que ela dizia assim, olhem, senhores, né, olha aqui, ó, se isso aqui não é um chip, né, que estão implantando em nós e tal, assim, ó, a gente está vivendo um mundo obscurantista, em pleno século XXI, né, com tanta informação disponível, né, mas a gente vive um período obscurantista, tá? E por isso que eu faço questão, né, nas nossas aulas, a gente ler esse texto do Kant, né, que é Resposta à Pergunta, que é o Esclarecimento, que é uma discussão fantástica, pessoal, né, uma discussão moderna, uma discussão do século XVIII, né, o Kant escreveu esse artigo, né, de uma revista, se não me engano, ela era de Berlim. O Kant é um filósofo alemão, né? Quer dizer, o Kant é um filósofo da Prússia. Prússia, na época, era um principado, né? Era um território lá. E o Kant, então, escreveu para uma revista de Berlim, né? Perguntaram para ele era considerado um dos principais intelectuais da Europa nesse período. Perguntaram para ele se a Alemanha vivia um período, se a Alemanha tinha alcançado um período de esclarecimento, né? Ou melhor, se a Alemanha ela era um país, era um Estado esclarecido. E ele dizia que não, né? Mas que a Alemanha estava num processo de esclarecimento, né? E é um pouco isso que eu espero que vocês façam ao longo dessa disciplina de Filosofia 3, né? Que a gente possa encontrar pistas para o nosso esclarecimento para enfrentar esse mundo obscurantista que está aí, né? De fake news, né? De pessoas que acreditam em movimentos como esse do antivacina, né? A gente precisa buscar formas de nos esclarecer. E eu acho o máximo essas respostas que o Kant dá, né, para as causas do obscurantismo, né, e da falta do esclarecimento, que é a preguiça e a covardia, né? Que são dois, assim, dois comportamentos, duas condutas, né, que a gente corre muito fácil, né, o risco de cair nelas, né? Ficar com medo de pensar, de escrever, de raciocinar, de usar a nossa capacidade racional, ou
sermos covardes, né? Termos preguiça, não querer fazer isso, ou sermos covardes, né? Ficar com medo, né? O que é muito pior, no meu ponto de vista. Tá? Bom, então essa é uma grande mudança que acontece no campo da modernidade, né? A partir do século XVIII e até a metade do século XIX. E outra grande mudança é essa aqui no campo político e social, né? Então há uma série de alterações na ordem política, econômica e social na sociedade moderna nascente, né? O mundo fica de cabeça para baixo, né? A gente tem toda uma transformação no campo político, né? Vocês sabem que nem sempre a gente teve democracia, a gente nem sempre foi uma república, né? A sociedade moderna, ela mudou muita coisa. Ela mudou profundamente, assim, desde questões assim, legais, questões de direito, questões de organização social mesmo, né? Vocês sabem que nesse período da modernidade foi o período em que houve escravidão, né? E as sociedades ocidentais, elas tiveram escravos, né? Então, as colônias, principalmente, né? As colônias, por exemplo, da Inglaterra, né? As colônias da Inglaterra é o Canadá, os Estados Unidos, né? A Austrália, Nova Zelândia, se não me engano. A Inglaterra tinha colônias, não só aqui isso estou falando da América, né? E na Oceania, mas teve também essas colônias, elas perduraram ainda no século XX, né? Na Ásia, na África, tiveram várias colônias. Esses países tiveram a Inglaterra, né? Teve colônias, né? Portugal, né? Brasil foi a sua grande colônia, né, pessoal? Se vocês olharem no mapa, Portugal é um país minúsculo, né? Mas era também todo o Brasil era Portugal também, né? Mas era uma colônia de Portugal. Né? Então tem uma série de mudanças que acontecem no mundo moderno, né? E no caso o Brasil é uma delas, é um exemplo claro disso, né? Dessas mudanças no campo político e social, né? O Brasil teve 3 fases, né? O Brasil foi uma colônia de Portugal, depois virou um império, depois virou uma república. Né? Nós estamos no Brasil República agora, né? E o Brasil é um laboratório, de certa forma, né, dessas mudanças políticas e sociais, né? O Brasil teve ditadura, o Brasil teve, né, vários golpes no poder, teve império, teve colônia, teve regência, teve, enfim, uma infinidade, né? Teve escravidão, teve revoltas populares, né? Enfim, os Estados Unidos é um exemplo também interessante, né? Os Estados Unidos, né, se libertou da sua colônia, né? Teve uma guerra civil nos Estados Unidos, né? A Europa também passou por grandes transformações, né? A Europa abandonou a sua condição feudal, de reinos feudais, para estados, né? Então, e daí, no primeiro momento, estados absolutistas, né? Para depois se transformarem em estados, vamos dizer assim, em estados civis, né? Estados mais modernos, mais parecidos com o que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem que compreender um pouco isso, né? Se a gente não entende as origens, né, essas transformações aí, a gente não consegue olhar para o nosso cenário atual e entender um pouco as coisas, né? Tá? Então a gente vai compreender um pouco essas mudanças. Conhecer os autores contratualistas, né, de modo especial Hobbes, Locke e Rousseau, né, que são os filósofos políticos da Idade Moderna, né? O Locke também é um campo da ciência, né, vocês estão vendo ali, né? Todos eles também escreviam sobre a teoria do conhecimento, né, na modernidade, né? Mas aqui eu vou focar no campo político, nas contribuições deles no campo político e social. Tá? E aí, qual a capacidade que eu espero desenvolver, né, pessoal? Basicamente essa aí, né? Ler e interpretar textos. Faltou escrever também, né? Mas eu acredito que a interpretação ela vai ser feita por meio dessa escrita, né? Então, a grande capacidade de ser desenvolvida é a capacidade leitora, né? Eu não gosto muito daqueles conceitos, né, que a BNCC trata hoje, né? Das habilidades e competências, né? Eu sou mais desse conceito que contempla mais a atividade filosófica, que é o conceito de capacidades, né? Então, a gente vai fazer isso, né? A gente vai disponibilizar textos para vocês lerem, né? Hoje já a primeira tarefa da semana já é a leitura de um texto. Eu não falei dele, né? Mas a gente vai ver esse primeiro texto, é um texto até prévio a toda essa discussão que eu estou fazendo para vocês, né? Ele é um texto que a origem dele é de uma história da Idade Média, de um médico da Idade Média, né? O doutor Fausto, tá? Que ele vai fazer um pacto, olha que louco isso, né? Um pacto com o diabo, né? Mas, na verdade, o pacto do doutor Fausto com o diabo não é um pacto dele com um diabo de verdade, tá, pessoal? Na ficção vai aparecer isso, né? Vai aparecer o diabo lá, vai ter a cena, a descrição, o cheiro dele, enfim, vai aparecer tudo isso, né? No livro, no texto que eu vou pedir para vocês lerem. Mas
o que simbolicamente isso quer dizer, né? Esse texto é de um escritor inglês chamado Christoph Marlowe, né? A gente pode dizer que esse texto é o que abre a filosofia moderna, abre a modernidade, que é a noção de fazer um contrato, tá? A gente pode reduzir, pessoal, atenção para isso que eu vou falar agora, a gente pode reduzir, né? Ou melhor, reduzir não, a gente pode sintetizar, resumir, né? A noção moderna de filosofia, a noção de contratos. O que é um contrato, pessoal? É quando as vontades são colocadas em cena. É quando eu coloco a minha vontade num papel, quando eu materializo isso. Então, o que isso quer dizer? A gente tem que pensar assim, ó, o que significou isso em comparação com o que tinha antes. Antes da modernidade existia a Idade Média. Na Idade Média, né, as pessoas não tinham muito as suas vontades. As vontades da pessoa era, inclusive, causa de pecado. Era, assim, algo muito ordinário, né? O mundo moderno é o mundo das vontades das pessoas. Vontade no campo do conhecimento, vontade no campo político, vontade no campo social, vontade no campo econômico. É o reino das vontades, tá? E esse texto aí é o primeiro na história da literatura e da cultura ocidental que vai falar desse termo, né, dessa noção de fazer um contrato. Só que, óbvio, né, o contrato era com o diabo, né? E eu vou deixar vocês lerem depois do texto, que vai ser mais interessante do que eu falando depois do texto, tá? Muito bem, então a gente vai trabalhar com as aulas, os atendimentos, leitura de textos, atividades, um texto literário. Eu vou trabalhar com fóruns de discussão, tá? Questionários, vocês vão elaborar textos, produções filosóficas, basicamente isso, pessoal. Os recursos, então, é o que a gente tem, os nossos materiais, né? Que eu vou disponibilizá-los todos de modo online, tá? Obras literárias, filosóficas, leitura de texto dirigido, elaboração de textos por parte de vocês, né? Análise de vídeos que eu vou disponibilizar para vocês, tá? E avaliação. Eu vou falar um pouquinho rápido agora disso, né? Porque nosso tempo já está acabando, tá? Como é que a gente vai fazer as nossas avaliações, pessoal? Então, é dessa forma aqui, ó. A primeira atividade é essa aqui, né? Leitura de texto literário, vale 1 ponto, já está disponível lá para vocês fazerem. Vão ser 3 questionários semanais, valendo 2 pontos cada, já vai somar mais 6. Um vídeo para vocês analisarem e 2 fóruns de discussão valendo 1 ponto cada, que vai dar 2, tá? A soma de tudo isso aqui dá 10, vai ser a nota que vocês vão obter ao longo do bloco, tá? Então, para cada... esse bloco todo ele vai valer 10, a soma de todas as atividades vai ser a nota final de vocês, tá? Os atendimentos, então, vai ser 1 hora por semana, provavelmente uma tarde, né, na segunda ou na terça tarde, né, que é a tarde que eu tenho para trabalhar com vocês, nesse sentido, não defini isso ainda também, tá? E a recuperação a gente vai fazendo ao longo, né, das atividades. Caso alguém chegue lá no final e não atinja a nota mínima de 10, eu vou pedir, então, essa dissertação aí, entre 5 e 10 páginas, né, para ser entregue, então, lá no final, como sendo uma recuperação de todo o bloco, né? Vou ser muito criterioso na correção, tá? Mas a ênfase vai ser, de fato, nesse tema, né, da racionalidade e do obscurantismo. Certo, pessoal? Os textos que a gente vai trabalhar, então, né, são textos que depois vocês podem ler, né, os materiais todos eu vou disponibilizar eles pelo Moodle, né, fragmentos desses livros, né, desse artigo, o texto a história trágica do Dr. Fausto já está disponível para vocês no Moodle, tá? Basicamente era isso. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Professor, Sim. só com uma coisa que falou nota mínima 10. Eu botei nota mínima 10? É. Que mal, hein? Botou Na não. verdade, é a nota máxima, né? Nota mínima de vocês tem que ser 7. Ah, tá. Não. Os resultados obtidos em cada tarefa serão somados por uma nota máxima de 10. A nota mínima para aprovação é 7, tá? A nota mínima para aprovação é 7. É isso, tá? Quem que falou? Desculpa, eu não reconheci a voz. Eu, Samuel. Ah, tá, Samuel. Obrigado por avisar. Pessoal, alguma pergunta? Algo que vocês gostariam de falar agora, nesse primeiro momento? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu não falei isso, estou falando agora. Deixa eu abrir aqui.
Presenças, pessoal. Se vocês não fizerem as aulas, não acompanharem as aulas, vocês vão ganhar uma falta, tá? Vocês têm 3 presenças. A cada encontro eu registro 3 presenças, tá? Entendido? Então, cada vez que eu faço a chamada, vocês vão ter 3 presenças que vão ganhar referente àquele encontro. Se não participarem da aula, desse momento aqui, que vai ser nas sextas-feiras, das 8h30 às 9h30, vai ganhar uma falta, o equivalente a uma falta. Tá? Se fizer as outras atividades, daí fica valendo, ganha, né, as outras 2 presenças. Mas, a princípio, daí fica com falta, pelo menos uma falta se não participou do encontro. Tá? Eu vou fazer a chamada aqui rapidamente e vocês respondam, por favor. Bom, a chamada, eu vou pedir assim, eu vou interromper a gravação, se vocês não têm mais nenhuma dúvida com relação a isso, e eu faço a chamada depois de encerrar a gravação. Pode ser, pessoal? Alguma dúvida ainda, gente? Algo que vocês gostariam de perguntar, de questionar? Certo? Tá, então eu vou interromper a gravação, pessoal. Vocês não saiam da chamada, que daí eu faço a chamada depois, ok?